Olá pessoal, aqui é o Lusitano e vou mostrar meu setup para jogar simulador na pandemia. Recentemente eu montei um PC com minhas próprias mãos e gostaria de comentar um pouco sobre os requisitos necessários para jogar jogos tão pesados e sofisticados como é o caso do segmento de simulação. Pois bem pessoal, eu montei um i3 antes e aquele computador era um computador que eu consideraria assim de entrada para alguém que quer jogar videogame. E eu montei esse computador aqui para mim, né, no caso, que ele é o que eu pegaria para jogar simulador. Por quê? Eu tinha esse computador de mais de 7 anos, que ele usava que eu montei ele com um i5 de quarta geração. Depois eu troquei placa de vídeo, eu coloquei um i7, coloquei 32 GB de memória RAM DDR3, né, ele chegou no máximo da configuração dele. Só que meu antigo guerreiro, ele não dava conta de voar no DCS online, porque ele ficava praticamente vindo em frames o jogo, de tão travado que ele ficava. E não é porque o jogo tem um gráfico pesado, ele não é um jogo de gráfico pesado, de uma coisa assim fantástica graficamente, não. Ele pesava porque videogame e simulador, mas principalmente simulador, né? Todo videogame está simulando, mas especialmente o simulador, quando ele trabalha para a área da ciência, da pesquisa, a própria NVIDIA no lançamento da RTX destacou bastante a importância da simulação na ciência, né? Pode ser no campo da astronomia, pode ser no campo da biologia, pode ser em N campos, né? E simular uma coisa, criar de certa forma, um universo digital com suas leis da física é uma coisa difícil. Principalmente quando se tenta copiar a realidade, como é o caso do simulador de voo, né? Tem vários simuladores de voos no mercado. O mais completo da linha é o Microsoft Flight Simulator, mas ele é mais para uso civil. E um outro simulador bom também, que não é norte-americano, nesse caso ele é russo, é o DCS. E ele também trabalha com muitas parcerias, né, de desenvolvedores de vários lugares, né, eles desenvolvem aviões. A ideia do simulador é ser de graça, né? Mas ele não é bem de graça e ainda assim, para alguém jogar um simulador, infelizmente é caro. Não tem como eu usar nem outra palavra, assim, é caro. Do hardware, para mim, assim, é o que puxa mais, né? Então, contando aqui as specs do PC. Ryzen 5 600X, 32 GB de memória RAM DDR4, 3200 MHz, 1660 Super que eu reaproveitei do meu antigo PC, esse Kingston SSD que eu reaproveitei do meu antigo PC, né? Um M2, né? A placa-mãe é uma B550 com uma LAN um pouco mais potente, né? Moderna, para pegar a internet que vai aumentar, né? Futuramente. Computador com alto nível de processamento, exatamente para poder voar no simulador. Aqui uma caixa de som igual a daquele garoto que eu tinha montado, né, uma de 30 watts, um joystick que eu peguei no AliExpress, muito resistente, de uma marca nova, Bonacell, é o modelo Cobra. Algumas notas aqui para voar no DCS, porque não é moleza. Eu pedi algumas imagens do pessoal da comunidade do DCS no Facebook e eles passaram algumas imagens de vários setups, very fancy and very expensive, só coisa de linha, assim, ponta de linha mesmo. O pessoal compra esses equipamentos, vocês podem apostar, uma grande parte desses equipamentos é feita de forma artesanal, né? Principalmente esses controles imitando os aviões, é muito legal isso, é para quem ama mesmo a simulação, né?
Eu gravei voando DCS e a verdade é, quando eu estava com meu antigo computador, neste servidor eu não conseguia nem ligar o avião de tanto que ele travava. E aqui pelo menos o jogo ele tá estável. De vez em quando ele trava um pouquinho. Esse dia particularmente o mapa estava carregado de nuvens. Vocês podem ver que ele está bem carregado de nuvens e nuvem pesa. Fazer a física da nuvem pesa. E ele está sendo levado na 1660 Super, né? Que a placa de vídeo eu vou deixar para comprar depois que passar a pandemia, quando os preços voltarem ao normal. Mas está indo bem, mas está indo ótimo mesmo. Eu adorei esse setup. O importante para mim mesmo foi focar no processador e a placa de vídeo eu posso trocar mais futuramente quando acabar a pandemia. Um clip track que ainda está em fase experimental, que eu comprei ele recentemente, né, junto com essa webcam aqui. Eu gravei um pouco voando no DCS, só que eu não vou mostrar nem nesse equipamento novo aqui. Ele está todo experimental. Eu gravei ele ainda com meu antigo T16000, que era um joystick muito legal, só que tá meio caro assim, meio super valorizado, mas ele é um bom joystick também, bem ergonômico, bem prático, bem maneiro. E para terminar aqui mostrando o meu setup de voar simulador, né? Eu gostaria de mostrar aqui também alguns livros que eu tenho de vários aviadores aqui. Eu tenho do Pierre Costelman, um piloto francês que nasceu no Brasil, lutou pela RAF, né? E pela França, na Europa ocupada pelos nazistas. Ele voava Spitfire e depois ele começou a voar com Tempest também. Falando nisso, eu estou voando de Spitfire no DCS. Tem esse livro também do Adolf Galland, um grande AIS da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, um grande líder também dos pilotos. É um bom livro também. Eu tenho esse aqui, que é o Stalingrado 1942, que eu usei para fazer um documentário que está aqui no canal, para quem quiser dar uma olhada depois. E esse do Jeff Sahara, Maré Alta, que é tipo um romance da Segunda Guerra Mundial, em que ele se põe no ponto de vista dos grandes líderes, né? Então são esses meus livros aqui, eu gosto muito deles. Vou guardar eles aqui em cima. E por fim aqui mostrando o meu setup, né? O que a gente tem aqui, ó, as caixinhas aqui escondidas aqui no fundo. Essa aqui é uma TV, tá? De 40 polegadas Full HD da Samsung. Eu preferi escolher essa para ver o branco dos olhos dos inimigos quando eu tô voando. E por fim, La Pièce de Résistance, esse mousepad aqui dessa japonesinha. Eu adoro esse tipo de mousepad, muito ergonômico, muito bom mesmo para usar o mouse. É isso aí, gente. Caso você tenha gostado, né, do vídeo, acompanhe o canal, que de vez em quando eu vou trazer alguma coisa nessa linha e sempre procurar trazer gameplays voando os simuladores, né? Os simuladores que eu gosto tanto. Obrigado e até a próxima.